Oi, tudo bem? Eu sou Fabiola Couto, do Ateliê Constelado, e você está assistindo a uma série de vídeos com vários projetos para quem está aprendendo a costurar. Hoje eu vou ensinar para vocês uma capa de almofada bem fácil no modelo envelope. Vamos lá? Bom, você vai precisar de um pedaço de tecido de 94 centímetros por 48 centímetros, linha, tesoura de picote, tesoura de tecido, alfinetes e fita métrica. As medidas todas certinhas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Bom, primeiro vocês vão dobrar o tecido com cerca de 2 centímetros nos lados menores do triângulo, tá? Os lados maiores vocês vão deixar, então vocês vão dobrar 2 centímetros nos lados menores do triângulo e depois, mais uma vez, mais 2 centímetros. E alfinetar os dois lados do retângulo. Dessa maneira. Se você quiser, você pode dobrar menor também, não precisa ser 2 centímetros, tá? Não é uma regra. Então, aí você vai alfinetar mais ou menos os 2 centímetros. Se você quiser, você pode passar a ferro também. Eu, como já tenho um pouco mais de prática, eu não vou passar a ferro, tá? Então, como vocês podem ver, eu já alfinetei as duas laterais menores do meu tecido, os dois lados menores, eu alfinetei e agora, na parte de cima, eu não fiz nada ainda, nem na parte de cima, nem na parte de baixo, que são as partes maiores do meu tecido. Então, agora, eu vou passar uma costura bem na beiradinha de cada lado, para eu fazer uma bainha na minha capa de almofada. Então, primeiro eu vou fazer um retrocesso e vou passar toda a costura. Eu já passei de um lado e agora eu vou passar do outro lado. Não sei se tá dando para ver aqui. Mas agora do outro lado. Agora, já passei dos dois lados. Ó, talvez desse lado dê para ver melhor. Então, eu passei dos dois lados a minha costura. E agora, eu vou tirar os alfinetes. Depois que eu terminar de tirar os alfinetes, eu vou posicionar o meu tecido ao contrário, né? Com a parte dele virada para cima da mesa e vou dobrar ele de uma maneira em que eu dobre só um pedaço numa parte um pouco maior e a outra parte só um outro pedacinho encobrindo essa parte de baixo aqui, de maneira que ele fique um envelope. Vou tirar essa beiradinha aqui. Dessa maneira aqui, então, ele vai ficar um envelope. Eu posso dobrar, fazer essa dobra, tanto de um lado das laterais ou no centro. Aí, é vocês que podem escolher como vocês querem.
E quanto mais folgado eu deixo, maior fica o tamanho da minha almofada. Aí, eu vou alfinetar para o tecido não escorregar e não sair do lugar de onde eu vou costurar. Não preciso colocar muitos alfinetes, só alguns, porque eu preciso somente que o tecido não escorregue na hora que eu estiver costurando. E aí, eu vou passar uma costura só nas partes em que eu não costurei ainda, ou seja, nas laterais maiores do tecido. Eu posso fazer um ajustezinho também, ó, aqui. Tesoura sempre encostada na mesa, tá? Nunca assim. Sempre a tesoura encostada na mesa. E aí, agora eu vou passar uma costura nas laterais onde não foi costurado, com retrocesso no começo e no final. Essa costura pode ser um calcador, a medida de um calcador. Então, eu faço um retrocesso no começo, um retrocesso no fim e sigo costurando. Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. Como essa é uma costura bem simples, ficou bem firme. E se você quiser, você pode fazer um pontinho de zigue-zague para fazer o acabamento, que a gente chama de chulear o tecido. Eu vou fazer para vocês. O zigue-zague, ele não pode ser muito na beirada e nem muito na lateral. O importante é que a gente passe uma costura de maneira que essa rebarbinha aqui, ó, ela não desfie, tá? É só pra gente fechar a costura aqui, para quando a gente lavar, não desfiar o tecido como tá acontecendo aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem ajustarem as rebarbinhas que sobraram, mas isso, em geral, não aparece, porque vai ficar do lado de dentro da almofada. Então, o chuleado, ele dá esse acabamento aqui, ó. Com um zigue-zague na pontinha. Que fica bem delicadinho, bem acabadinho, para quando vocês forem lavar, não desfiar. É importante falar que quem tá aprendendo a costurar não precisa ter muita perfeição, pensar em a peça ficar perfeita. O importante é que para quem tá aprendendo a costurar, você simplesmente costure para poder ir treinando um pouco as técnicas. Então, agora, eu vou fazer isso do outro lado. Lembrando que é importante não precisar
ter que cortar certinho, retinho, porque começo de quem tá aprendendo a costurar é assim mesmo. Então, a nossa costura, ela ficou desse jeito aqui. Não sei se tá dando pra ver. Então, tem o zigue-zague. Opa. Olha só como ficou. Tá vendo? Não precisa ser muito perto da costura reta, só na beiradinha para dar um acabamento, para quando lavar não desfiar. E agora, a gente vai tirar os alfinetes que a gente colocou. E agora, tcharam, a gente vai desvirar o tecido. Ajeitando. Então, aqui, ó, tá o envelope, a abertura envelope. E aqui tá o modelo da nossa capa de almofada. Ou ela pode ser também uma fronha de travesseiro. Tudo depende do tamanho que a gente faz. O enchimento, vocês podem encontrar nessas lojas de decoração, de móveis, grandes lojas que trabalham com produtos de cama, mesa e banho e geralmente tem os enchimentos de almofada. Eu vou colocar um aqui para vocês verem como ficou. Os enchimentos são esses aqui, olha. A gente encontra nessas lojas, tá? Tudo também vai depender do tamanho que você quer a sua almofada, tá? Eu passei as medidas nesse tamanho aqui que eu fiz, mas podem ser maiores ou menores, tá? Aí é só pegar e colocar o seu enchimento dentro da capa de almofada. E ajeitar ele. Olha só como é que fica, não precisa nem de zíper, nem de botão, nada, porque só a maneira como foi costurada, ela já ficou legal, olha só. Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem continuar recebendo mais vídeos de vários projetos, é só seguir a gente no canal. Quiser comentar, quiser seguir a gente no Instagram, no Facebook. Aí a gente se vê no próximo vídeo. Legal? Tchau, tchau!